Muito bem, amigos do Guarujá, nós estamos retornando na sua casa, no Guarujá, em Vicente de Carvalho, para mais um programa Wellington Andrade. Hoje, no programa Wellington Andrade, nós vamos continuar aí ouvindo alguns candidatos a deputado pelo município do Guarujá, que são registrados na zona 212 ou na 310, Guarujá e Vicente de Carvalho, respectivamente. Mas antes de conversar com nossos convidados, eu quero falar com você sobre o restaurante Chopp Halle. É isso mesmo. Cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. 49 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Quero também falar com você sobre o Rei do Trigo, porque o Rei do Trigo é padaria e restaurante. Pães, doces e conveniência, buffet de café da manhã, lanches, laticínio e almoço por quilo. Tudo em ambiente climatizado. Padaria e restaurante O Rei do Trigo. É o império do seu paladar. Fica na Avenida Leomil, 1160, em Pitangueiras. E também falar do Chopp Halle, que nós esquecemos, Cida, que tem o Festival do Camarão. Festival do Camarão do Chopp Halle, que acontece até o dia 2 de novembro. É o 15º Festival do Camarão Rosa do restaurante Chopp Halle. Olha quanto camarão bonito aí e gostoso. O pessoal costuma ir lá, muita gente que a gente se encontra por lá no Chopp Halle, tá certo? Todos os pratos servidos à la carte com camarão rosa selecionado. Olha só, e quem fornece o Festival do Camarão é o Mar é Vida, comércio atacadista de peixes e frutos do mar. Agora sim, nós vamos conversar com o candidato a deputado estadual, Dr. Walter Suma, do PTB. Ele é médico e é ex-vereador na Câmara do Guarujá, cumpriu 2 mandatos. Dr. Walter Suma, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Wellington. Saudações a todos os telespectadores. É um prazer compartilhar com você alguns momentos aqui. Bom, a Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, no seu artigo 3º, inciso 1º da Resolução 23.404 do Tribunal Superior Eleitoral, de 27 de fevereiro de 2014, diz o seguinte, que a participação de filiados a partidos políticos e candidatos em entrevistas é permitida desde que, observado pelas emissoras de rádio e televisão, o dever de conferir tratamento isonômico. E é o que nós estamos fazendo. Todos os candidatos podem vir ao programa Wellington Andrade. Está aí, coloca na tela, por favor, Cida, o nosso telefone e o nosso e-mail para que todos tenham a mesma igualdade. E outra coisa, você que não veio ainda no programa, ligue e marque o seu agendamento. Mas candidatos do Guarujá, zona 310 e 212, ok? Vamos então. Dr. Walter Suma, por que o senhor quer ser deputado estadual? A palavra é simples e é única. Representatividade, Wellington. A Baixada Santista hoje tem cerca de 1.700.000 habitantes, 1.200.000 eleitores. Nossa cidade hoje, Guarujá, Vicente Carvalho, com 306.000 habitantes e 220.000 eleitores. Nós carecemos, a Baixada Santista como um todo, de representatividade, de pessoas que estejam junto ao governo do estado de São Paulo, sendo porta-voz, sendo instrumento de cobrança, de fiscalização do Executivo Estadual para os anseios e as necessidades que a nossa região, em especial Guarujá e Vicente Carvalho, tanto necessitam. Agora, o senhor foi vereador por 2 mandatos. O que o senhor poderia destacar de projetos que o senhor fez? Foram diversos... Em favor da população, claro. Diversos projetos, salientar, Wellington, que eu tenho basicamente quase 30 anos de atividade profissional médica no Guarujá e Vicente Carvalho. Trabalhei durante 26 anos no Hospital Santo Amaro, na unidade de especialidades em Vicente Carvalho, fazendo clínica médica e gastroenterologia. Tive a grande felicidade de, em 1999, mesmo não sendo político, de implantar um programa que hoje é o espelho, foi um exemplo a nível do Ministério da Saúde, que é o antigo PID, Programa de Internação Domiciliar, que hoje é o Melhor em Casa. Um programa de humanização, tratamento e que diminui muito a demanda reprimida, ou seja, a gente amenizou um pouco a grande falta de leitos hospitalares. Salientar, Wellington, que aí é um grande gargalo da região da Baixada Santista e da nossa cidade, há uma carência, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em cerca de 900 leitos hospitalares e de cerca de 300 leitos de UTI, inclusive UTI neonatal.
nós implantamos o programa de internação. Eu trabalhei durante 12 anos nesse programa. Para mim foi uma das maiores experiências, mais profunda experiência de contato com o ser humano nas suas residências, em residências muitas vezes em palafita, viela, morro, beco, locais inóspitos na realidade, em que a gente tinha contato com basicamente a doença por si e a miséria absoluta. É onde a veia do médico, do idealista, a gente se sensibilizou e resolvi participar pela primeira vez de um pleito eleitoral. Fui o terceiro vereador mais bem votado, uma campanha humilde, simples e que com certeza foi coroada de êxito. Outra conquista importantíssima foi a implantação de um serviço de oncologia do Hospital Santo Amaro, que a gente batalhou desde o primeiro dia do mandato. Nós ampliamos o programa de internação domiciliar. Batalhei muito para que fosse ampliado e criado as unidades de terapia semi-intensiva nos prontos-socorros. A falta de leitos UTI na cidade é grande, o desespero das famílias, a angústia de familiares e do próprio doente, é óbvio, quando não tem um leito de UTI é muito grande. Quando nós implantamos isso, amenizou um pouco, isso ajudou bastante. Ajudei a implantar o posto de coleta de leite humano para recém-nascido de alto risco, né, de baixo peso. Enfim, a medicação de alto custo era um problema sério há muitos anos atrás. Nós não tínhamos aqui farmácias descentralizadas que forneciam medicamentos de alto custo. E são diversas as doenças que precisam disso. Wellington, eu tive cerca aí de dezenas de projetos de lei aprovados, tanto na questão não só na saúde, mas em outras áreas também, na questão do idoso, da segurança, da habitação, enfim, indicações então foram milhares de indicações. O segundo mandato foi pautado por uma postura bastante independente, crítico-propositiva, mas muito mais fiscalizadora. Aí é onde a gente sofreu aí uma dura perseguição, posso dizer assim, porque o Hospital Santo Amaro, que é o hospital que eu amo até hoje, acabei sendo afastado daquela instituição, fui afastado da unidade de internação domiciliar que eu trabalhava e da própria unidade de especialidades. Busquei os meios para reconquistar isso, enfim, conseguimos alguma coisa. Foi muito produtivo, Wellington. Quero dizer que esses 8 anos na vida legislativa eu posso resumir o seguinte: em sendo médico e político, as conquistas foram muito grandes. Eu diria para você que talvez eu tenha salvo muito mais vidas em sendo político e médico do que somente médico. É aí onde eu sempre digo uma frase que eu faço questão de sempre salientar, que a política, dentre todas as vocações, ela pode ser a mais nobre, mas a política, dentre todas as profissões, ela pode ser a mais vil. Então, é muito gostoso dizer que a gente não depende da política para viver, mas é essencial, Wellington. O Brasil está precisando de novas lideranças. O Brasil precisa buscar essa juventude que, muito embora tenha uma participação ainda tímida, invocar mais essa população de jovens a participar mais ativamente, direta ou indiretamente, da política brasileira. Agora, o senhor deve estar caminhando muito e comendo também na eleição, né? Como é que está esse contato direto com o eleitor? O eleitor hoje ele é meio avesso aos políticos, né? A palavra político e política hoje é quase pejorativo. Pejorativo. Né? A população está com faca nos dentes. Né? Então a decepção ao longo da nossa história, ao longo dos últimos anos, em todos os níveis, seja municipal, estadual ou a nível de união, está trazendo uma decepção muito grande. As pessoas estão se afastando da política e eu posso dizer que graças a Deus eu tenho sido bem recebido, Wellington. Eu digo que 30 anos de dedicação intensiva à minha profissão, 8 anos de um mandato legislativo, né, por onde eu tenho caminhado, o carinho, a aceitação, a receptividade é grande. Mas a gente percebe ainda uma boa parcela da população com uma verdadeira ojeriza à palavra político. Então, a gente precisa trabalhar, nós temos que batalhar muito para que não se vote em branco, não se vote em nulo, não se desperdice o voto, Wellington. Então, é fundamental. Guarujá, Vicente Carvalho precisa de representatividade, deputados federais, deputado estadual, a gente precisa saber escolher. Pior que o governo dos maus é o silêncio dos bons, Wellington. A sociedade civil organizada, as instituições de servir, enfim, a sociedade como um todo precisa participar mais ativamente de um processo político, porque é aí que se decide. Ainda ontem perdemos uma grande liderança,
né? É o candidato Eduardo Campos, né? Uma jovem liderança de 49 anos. Olha o impacto que houve na nação como um todo. Por que eu chamo a atenção? A importância da política como catalisadora dos anseios, da expectativa e da esperança de toda uma nação. Guarujá possui 220 mil eleitores. Está aí entre as 20 cidades maiores do estado de São Paulo. E nós não temos nenhum deputado, nem federal, nem estadual. Os políticos são ruins ou a população não sabe votar? Nós precisamos... Volta exatamente naquilo que eu falei para você. É necessário uma participação maior das pessoas de bem, das pessoas que saiam muitas vezes da sua zona de conforto e deixem de fazer simplesmente a crítica pela crítica e ousem participar um pouco mais, né? E nós temos que trabalhar, Wellington, uma porcentagem muito grande dos votos de Guarujá e Vicente Carvalho vão para candidatos de fora. Não sou da questão do estrangeirismo, etc., mas é fundamental que a população esteja atenta e preste muita atenção nos nossos candidatos. Tem bons nomes, excelentes nomes, Wellington, para poder angariar votos suficiente para que a gente possa ter representatividade, tanto em Brasília como na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agora, vamos aproveitar que o senhor está aqui, o senhor é médico, lógico que a gente tem que falar muito mais de saúde, né? Por que a saúde não dá certo no Brasil? Não vamos nem falar do Guarujá, vamos falar do Brasil. Wellington, financiamento público. Vamos puxar a questão do estado de São Paulo. Hoje, para você ter uma ideia, a participação da região metropolitana da Baixada Santista, a Baixada Santista como um todo, considerando a população, ICMS, etc., o estado de São Paulo deveria fazer repasses na ordem de 4,03%. No entanto, os recursos que chegam para a saúde pública é em torno de 1,03%. Então tem uma deficiência muito grande. Então, o custeio da assistência à saúde na região da Baixada Santista, né, é muito grande. Nós somos também uma região de uma frequência em que na temporada basicamente dobra-se ou eventualmente triplica-se a população. A sobrecarga é muito grande. Então, mais uma vez a representatividade, porque essa diferença de quase 3% no orçamento de 190 bilhões de reais, que é o orçamento do estado de São Paulo, faz uma diferença e muito grande. Pessoas que morrem num PAN, falta de medicamentos, demora para consultas, cirurgias, procedimentos, isso tudo há um atraso muito grande. É muito triste ver uma paciente com um diagnóstico de um câncer de colo uterino demorar 6 meses para ser submetida a uma cirurgia. Quando você vai operar, já disseminou isso tudo, um câncer de mama. Você vê pacientes com infarto agudo do miocárdio, jovem ainda, precisar de uma terapia intensiva, unidade coronariana ou fazer um cateterismo, esse paciente acaba tendo o seu músculo cardíaco agravado e vai ter uma deficiência muito maior. Então, eu vivo isso, Ayrton, diariamente e trabalho hoje em São Vicente. Trabalho em Bertioga e trabalho em Santos. Eu vivo essas realidades todas. Então, basicamente é um cotidiano e isso é que me revolta. Nas outras cidades está ruim também? Wellington, a saúde é um calcanhar de Aquiles. E na Baixada Santista, repito, se nós tivermos representatividade eficaz para cobrar essa diferença de repasse da Secretaria Estadual de Saúde, do Governo do Estado de São Paulo, tá, frente ao volume da população da Baixada Santista, com certeza nós vamos melhorar muito mais. Agora, o senhor já deve ter falado algumas delas, mas eu queria que o senhor colocasse para o público 3 metas que o senhor realmente perseguirá se eleito deputado estadual. Wellington, na saúde pública é exatamente isso. Cobrar do governo do estado de São Paulo essa diferença de repasse dos recursos da saúde que a Baixada Santista necessita. Essa é uma meta. Essa é uma meta em saúde, a gente pode colocar. Outra meta importante na educação, Wellington, escola em tempo integral. Isso aí nós temos que batalhar sobremaneira. E na questão da segurança, Wellington, a gente tem que exigir mais do governo do estado uma participação mais eficaz, de um policiamento, a presença um pouco mais ostensiva ou tomar medidas que possam dar ao cidadão a sensação de maior segurança. Existem, obviamente, inúmeras outras ações que a gente vai tomar ao longo da nossa caminhada. Nós vamos expor nossas bandeiras, quais as nossas vontades, os nossos sonhos e sempre trabalhando em equipe, Wellington, ouvindo a sociedade civil, ouvindo pessoas que representam a cidade, ouvindo a imprensa, enfim, é o clamor de toda uma sociedade que anseia por representatividade. E o programa Mais Médicos, o senhor é a favor, contra? Eu sou a favor dos mais médicos brasileiros, Wellington. Mais médicos brasileiros. Por quê? Sou a favor de um plano de carreira, né? Eu sou a favor a culpa do caos que se encontra a saúde, em muitos sentidos, não é do médico. O médico gosta de doente, o médico gosta de cuidar. Em todos os rincões, sempre o médico cuidou de paciente. O que precisa é uma saúde que você tenha infraestrutura, que você tenha condições, que você tenha o mínimo necessário para poder atender aquele paciente. Médico gosta de doente.
Tá? Não, então, o Mais Médicos é o programa do governo. Eu sei, eu sou a favor do Mais Médico, Wellington. Mais Médico brasileiro. Nós estamos formando mais médicos brasileiros. Né? Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, Wellington, é uma política eleitoreira. Tá? Ou seja, trazer pessoas que nem são qualificadas suficientemente para encarar esse desafio que está por aí. Tá? Tripudiar em cima de uma classe trabalhadora que é a classe médica. Né? Toda profissão existe, obviamente, as suas exceções, né? Mas em síntese geral, o médico é um trabalhador, o médico é um guerreiro, ele enfrenta dia a dia as dificuldades, né? Então nós precisamos de um plano nacional, precisamos de um plano de carreira nacional para esses médicos. Eu tenho 2 filhos médicos, Wellington, e olha que são 6 anos de faculdade, são provas e mais provas, são 2 anos de residência, título de especialista. Como é que você admite alguém hoje que nem sequer titulação existe, ou uma prova de validação, cuidar de vida humana? A gente começa a ver verdadeiros absurdos sendo plantados. Agora, o senhor falou sobre escola integral. Como fazer isso? Então, Wellington, tem recursos sim a nível de Estado para que a gente possa, apenas 10% do universo de 300 milhões de reais, que é o orçamento da Secretaria Estadual de Educação, né, são aplicados em escolas de tempo integral. Precisa de políticas junto à Secretaria de Estado da Educação para que a gente possa angariar, buscar mais recursos. Quanto mais você colocar as crianças dentro da escola, menos você vai deixar essas crianças expostas ao mundo, né? Enfim, todos os países, principalmente no pós-guerra, que investiram duramente em educação, se reergueram. Dr. Walter Summa, candidato a deputado estadual, o senhor tem 30 segundos para falar com o público. Agradeço de coração a receptividade, o carinho, o amor com que a gente tem recebido. Eu digo sempre, Wellington, que na verdade o processo político é difícil, é árduo, é uma batalha psicológica, é uma batalha física, é uma batalha virtual, é uma batalha também espiritual, né? Mas nesse contexto todo, eu tenho que agradecer a toda a minha equipe de trabalho, tenho que agradecer ao meu partido, do qual a gente está defendendo essa bandeira. Vamos ter uma votação muito expressiva na região metropolitana da Baixada Santista e, enfim, vamos coroar a nossa campanha querendo Deus com vitória. Um abraço a todos. Dr. Walter Summa, do PTB, candidato a deputado estadual, médico, ex-vereador com 2 mandatos em Guarujá, que esteve conosco hoje. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Vem estudar com quem gostar de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando o conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. A Clínica Veterinária e Pet Shop Preço Baixo oferece os melhores serviços e produtos para o seu cão e gato.
Rações tradicionais e especiais para dietas renais, cardíacas e diabéticas. Acessórios em geral. Banho e tosa. Ufurô. Chipagem. Vitrine de filhotes. Clínica veterinária 24 horas na Enseada. Cirurgias. Exames clínicos. Além de farmácia veterinária e vacinas para o seu cão e gato. A Clínica e Pet Shop Preço Baixo possui ISO Quality Top 5. Nós estamos retornando então na sua casa para o segundo bloco do programa Wellington Andrade. Antes de conversarmos com o nosso convidado, eu quero falar com você sobre o Colégio Professora Ieda Maria. Educação infantil, ensino fundamental e salas com lousa digital, laboratórios de ciência e informática, atividades esportivas e extracurriculares, Kids Play, professores qualificados, matrículas abertas, colégio Professora Ieda Maria, 22 anos transformando conhecimento em valores e atitudes. Quero falar com você também da Proplastic, é isso mesmo, sacos plásticos oxibiodegradáveis, descartáveis e tudo para sua festa? Tem na Proplastic. A Proplastic de Vicente de Carvalho também oferece produtos para rave, aquela balada de fim de festa, né? Óculos, colares, tiaras, máscaras e também a Proplastic de Vicente de Carvalho também faz venda e locação de fantasias para adultos e venda de fantasias para crianças o ano inteiro. Tem Proplastic em Vicente de Carvalho, tem Proplastic em Santos e tem Proplastic também em São Vicente. Em Vicente de Carvalho, na Avenida Tiago Ferreira, 286. Proplastic, aqui tem tudo. Agora sim, nós vamos conversar com o candidato a deputado federal, Heitor Gonzalez. Heitor Gonzalez, presidente do PTB de Guarujá, está aí na tela já o Heitor, empresário, ex-secretário de Turismo do Guarujá, ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, que estará conosco. Ele é candidato a deputado federal pelo PTB. Heitor Gonzalez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, esses momentos agradáveis que sempre passamos aqui no seu programa. Agora, já como candidato, eu queria saber o porquê que o senhor é candidato a deputado federal. Bom, o Guarujá, particularmente o Guarujá, tem vivido nos últimos 20 anos, podemos dizer 20 anos, uma estagnação muito grande. Uma estagnação essa comparada até com outras cidades da Baixada Santista. Logicamente, o Guarujá já era tida como a pérola do Atlântico, a cidade que caminhava a largos passos para se tornar, até por estar do outro lado da margem de um grande porto como Santos, para se tornar, nesses 20 anos, já deveria ter se tornado talvez a maior cidade das 9 cidades da Baixada. E não foi o que aconteceu, né? Por falta de representatividade política em todas as esferas, até na esfera municipal, mas principalmente na esfera estadual e federal, que se comparado com as outras cidades da Baixada, deixou a desejar, tirando uma pequena época onde nós tivemos 2 deputados estaduais e 1 federal. Então, essa estagnação, e eu como comerciante da cidade, como empresário da cidade, sinto isso numa primeira instância. Sinto a cidade muito fraca comercialmente e sinto que essa fraqueza vem da falta de representatividade que a nossa região tem, tanto junto ao governo do estado como junto à União. Agora, o senhor, os principais focos da sua campanha e as 3 principais metas que o senhor vai ter eleito deputado federal? Bom, o principal foco é exatamente um pouco de bairrismo, sabe, Wellington? Eu, encarando o Guarujá dessa forma e vendo tudo que aconteceu durante esses anos todos, candidatos que vêm de fora acabam levando os votos, o caso do Tiririca, que várias vezes a gente já falou aqui, né? Você pega um deputado aí, um candidato que já foi candidato, teve 20 mil votos, mais os 15 mil, 18 mil do Tiririca, poderia ter elegido um candidato na cidade, já poderíamos ter deputados na cidade ao longo desses anos com muito mais facilidade, né? Então, isso é que me fez também, me levou, né, a pensar em algumas coisas e em algumas metas, caso
se desse a minha eleição. A primeira coisa que me preocupa no Guarujá é a parte de emprego. Hoje você anda pelas ruas do Guarujá e você vê milhares de mulheres, por exemplo, sentadas na frente de casa, sem uma qualificação, sem um emprego. Os empregos até existem no Guarujá, eles existem, só que as pessoas não são qualificadas. Você acaba indo buscar empregados em Santos, você acaba indo procurar empregados em São Paulo. Já aconteceu comigo muitas vezes. Então, você hoje poderia minimizar isso de uma forma muito fácil, trazendo todos os programas que existem, tanto estaduais como federais, e isso é uma função de um deputado, para que essa qualificação fosse colocada para os nossos munícipes, para os nossos desempregados da cidade. Isso acaba trazendo a dignidade de uma pessoa, que ela tem emprego e poder sustentar sua família, poder botar a sua criança numa escola melhor, poder pagar um plano de saúde, já que a nossa saúde é precária. Então, isso traz a dignidade da família. Então, para mim, e lógico, como comerciante, o emprego é uma coisa em primeiro plano. Certo. Em segundo plano, eu sou um adepto, e isso tem muito a ver com segurança, a parte esportiva de uma cidade. Eu sempre fui adepto que as crianças, logicamente, elas têm que ter educação. Educação é uma obrigação, a gente não questiona, mas as crianças elas ficam num determinado período, normalmente a criança que estuda à tarde, de manhã e de manhã à tarde, é vago. E você tem milhares de professores de educação física até em desvios de função, tanto na rede municipal, como na rede estadual, como na rede particular, que poderiam ser aproveitados num período diferenciado para que essas crianças praticassem os mais diversos tipos de esporte e fossem colocadas em competição. Porque a competição numa criança, ela desperta uma coisa muito forte, né? Que faz com que ela se afaste de todas as coisas que são ruins. E isso você acaba, logicamente, a médio prazo, resolvendo um problema muito sério, que é o problema da desocupação das crianças, que acaba levando elas ao crime, acaba levando elas a fazer o que não interessa e botando ela numa situação perigosa. Agora, tema emprego, esporte... Emprego, esporte. Bom, isso já é conjuminado com... Ah, tá, com a segurança? Com a segurança. E a terceira coisa que eu ia falar de bairrismo e acabei me perdendo no começo, me desviando, é exatamente isso. Por exemplo, um deputado federal, ele tem hoje uma capacidade de emendas impositivas da ordem de 15 milhões. E 15 milhões que são... simplesmente dependem do deputado, não é que tem que passar, tem que ser aprovado, depende do presidente, depende do governador, depende disso, depende daquilo, não. O deputado tem essa capacidade de fazer essa emenda. Hoje tem isso, né? Não tinha, né? Não tinha, você faz a emenda e a emenda tem que ser usada, lógico, fiscalizada pelo deputado, para que se use. E um deputado federal ele tem 15 milhões de emendas, dos quais 15 milhões, 5 milhões tem que ser aplicados na saúde. Então, falando num deputado federal que seja da cidade do Guarujá, que aplique esses recursos no Guarujá, são 60 milhões. 60 milhões em 4 anos, para a situação de penúria que a gente vive no Guarujá hoje, tanto na saúde como em outras áreas, é muito dinheiro. E esse dinheiro bem aplicado começa a fazer algumas diferenças na cidade. Então, até estou assinando um compromisso, hoje, aliás, registrei em cartório um compromisso exatamente com essas premissas de aplicar os recursos na cidade que vai me dar os votos, né? Então, é um compromisso moral, não é um compromisso jurídico, porque não tem valor jurídico, mas é um compromisso, né? Onde, caso eleito, não serei candidato a prefeito, que isso é o que todo mundo quer saber, e caso a maioria... O senhor registrou em cartório, é isso? Isso, o IBV está fazendo esse trabalho, e está convidando os candidatos da cidade que queiram se comprometer com alguns itens que eles julgam importantes.
Por exemplo, um item é exatamente isso, a escalada de participar de eleições visando outra eleição. Então, logicamente, a pessoa se elege agora deputado, fica 2 anos deputado e daqui a 2 anos abandona o mandato e vai ser candidato a prefeito. Se não consegue, continua o mandato, se consegue, abandona. Então, é uma realidade da qual eu não compactuo e por isso assinei. E a outra é exatamente isso, se você tem 80% dos seus votos na cidade, você tem que depositar 80% das suas emendas naquela cidade. Afinal, aquela cidade foi que te elegeu. Se 20% dos votos vieram de Santos e 80% dos votos foram do Guarujá, que 20% das emendas vão para Santos e os 80% das emendas fiquem no Guarujá. Agora, Heitor, as perguntas são praticamente parecidas, né, para todos os candidatos, só que eu esqueci de falar no seu horário sobre a Lei 9.504, que é de 30 de setembro de 97. Coloca, por gentileza, Cida, o e-mail e o telefone, tá? Artigo 3º, inciso 1º da Resolução 23.404 do Tribunal Superior Eleitoral de 27 de fevereiro de 2014, estabelece normas para as eleições e diz que pode haver entrevistas e debates com candidatos observados pelas emissoras de rádio e televisão o dever de conferir tratamento zonômico, por isso que nós estamos convidando todos os candidatos a deputado estadual e federal do Guarujá. Se você é candidato a deputado estadual ou federal por Guarujá, zona 212 e 310, você pode entrar em contato, que nós agendaremos a sua entrevista, tá ok? Nós falamos isso em todas as entrevistas para que fique bem claro a transparência, porque a lei também exige. Heitor, a pergunta era essa: como está sendo fazer política, que eu perguntei para os outros também. O político hoje, ele é mal visto pela população, né? E eu queria que você falasse como é que está sendo a receptividade da população com o candidato. Na verdade, essa resposta se divide em duas, né? Existe, o Guarujá principalmente, talvez seja a cidade, né, ou uma das 9 cidades com menor consciência política. Se você, e por isso tem os índices que acabam acontecendo na cidade. Pois bem, você pegar a última eleição, você vai ver que 75% dos votos válidos do Guarujá foram em candidatos de fora, ou da região, ou de São Paulo, enfim, de fora do Guarujá. E 25% dos votos foram no Guarujá. Se você pega uma cidade como Santos, já é ao contrário. 75% dos votos ficaram em Santos e 25% dos votos saíram para a região e muito pouco para São Paulo. Isso demonstra a consciência política da cidade, né? Santos tem uma consciência política bem diferenciada em relação ao Guarujá. E outras cidades também demonstram isso, coisa que não acontece com o Guarujá. E então, você pegando esse gancho no Guarujá, uma parte, vamos dizer, a parte que tem uma consciência política mais apurada, ela recebe bem, ela analisa quem são os candidatos, se o candidato é novo, se ele tem capacidade, o que ele já fez, o que ele pode fazer, conseguem ter esse discernimento do que realmente aquele candidato possa vir a oferecer e o quanto do que ele diz pode ser verdade. A outra parte já está difícil. É uma parte que está sofrida, uma parte sem emprego, uma parte passando necessidades muito grandes. Esse eleitor, ele está terrivelmente recebendo mal. E recebe mal o político com mandato, recebe mal o que já foi político no passado e recebe mal pessoas novas, até como eu, que estão se colocando à disposição para fazer uma nova política. Certo. Agora, o senhor é ligado ao setor empresarial, tem também, lógico, atuação, as suas empresas têm atuação em outros segmentos sociais, mas qual a importância que o senhor acha do túnel ou da ponte interligando Santos e Guarujá? Não, eu acho extremamente importante. São 2 projetos que são vitais para o Guarujá, que seria o Porto, né? O Porto, inclusive, é de extrema importância hoje para a ilha como um todo, porque para você ter uma ideia, né? O Porto de Santos e Guarujá, para você ter uma ideia, faturou o ano passado, em 2013, 117 bilhões. E sabe quanto ficou
dessa fortuna no Guarujá? Nenhum centavo. Então isso é mortal. Ficasse o mínimo necessário dessa fortuna, ficasse no Guarujá, muita coisa seria diferente. A cidade de Vicente de Carvalho, que eu costumo chamar a cidade de Vicente de Carvalho, teria hoje uma cidade promissora e com uma situação invejável, né? Mas infelizmente não sobra nada. E o túnel, sem dúvida, hoje se faz necessário essa comunicação entre as cidades, porque a mobilidade urbana hoje é uma coisa perigosa na nossa região. Então esse túnel viria facilitar muito. Eu sou contra ele sair em Vicente de Carvalho. Eu acho que sou totalmente contra. Eu acho que o túnel deveria ser Santos. Santos, como é isso? Que ele saísse na área continental de Santos, nós teríamos um túnel que não causaria problema nenhum ao Guarujá, desafogaria o Guarujá e faria a tão sonhada travessia seca e que melhoraria a mobilidade urbana entre as cidades. Candidato Heitor Gonzalez, o senhor tem aí 30 segundos para falar com o público de casa. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer todos aqueles que têm acreditado em mim, têm colaborado. Nós estamos fazendo, não porque eu sou um empresário, estamos fazendo uma campanha de amor, no amor. Eu acredito muito mais que pessoas que entrem numa campanha política por amor e não por dinheiro, elas têm uma capacidade muito maior de passar realmente o que nós estamos querendo passar, que é uma campanha limpa, pura, com um monte de soluções. Isso, soluções. Heitor Gonzalez, candidato a deputado federal, presidente do PTB, empresário, ex-secretário de Turismo e ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, que esteve conosco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Vem estudar com quem gostar de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. A Clínica Veterinária e Pet Shop Preço Baixo oferece os melhores serviços e produtos para o seu cão e gato. Rações tradicionais e especiais para dietas renais, cardíacas e diabéticas. Acessórios em geral, banho e tosa, ufurô, chipagem, vitrine de filhotes. Clínica Veterinária 24 horas na Enseada. Cirurgias, exames clínicos, além de farmácia veterinária e vacinas para o seu cão e gato. A Clínica e Pet Shop Preço Baixo possui ISO Quality Top 5. Nós estamos retornando então para o terceiro e último bloco do programa Wellington Andrade.
E antes de conversarmos com nossa entrevistada de hoje, nós vamos falar com você sobre o Colégio Adélia, porque o Colégio Adélia está com matrículas abertas. O Colégio Adélia tem desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, até a educação profissional. Tudo com o sistema Ângulo de ensino. Cursos de administração, colegial diurno, informática, multimídia, eletrotécnica, eletrônica, informática, turismo, telecomunicações, petróleo e gás, logística, porto, segurança do trabalho, estética, radiologia, farmácia e enfermagem. Colégio Adélia, venha estudar com quem gosta de ensinar. Nós vamos então agora conversar com a candidata a deputada estadual, Caterine dos Santos Freitas, do PSDC. É a Catuxa da enfermagem. A Catuxa é candidata a deputada estadual, ela é técnica em enfermagem, funcionária pública municipal concursada e é a idealizadora do projeto Espaço Enfermagem. Candidata Catuxa, obrigado pela sua presença. Obrigado, Wellington, pela oportunidade. Eu agradeço extremamente essa oportunidade. O Catuxa, falar Catuxa, né? Você é mais conhecido como Catuxa, né? Caterine Catuxa. Por que você quer ser deputada estadual? Olha, Wellington, pela grande necessidade que existe da participação direta da mulher, principalmente a mulher negra, que isso tem que ser valorizado. É extremamente importante que a mulher participe mais ativamente da política do nosso país, do nosso estado. E a minha vontade de ser deputada estadual, eu acredito que seja a vontade de muitas outras mulheres, mas que não tiveram talvez a coragem, né, e a ousadia, e eu quero que me usem como exemplo disso, porque é possível quando há um comprometimento, quando há uma verdade, quando há um amor que eu tenho pela minha cidade, pela minha profissão. Agora, você foi idealizadora do Espaço Enfermagem. O que é esse Espaço Enfermagem e há quanto tempo existe isso? Wellington, eu faço esse trabalho junto à Escola de Enfermagem há mais de 6 anos. Quando eu trabalhei no PID, que é o Programa de Internação Domiciliar da Prefeitura Municipal, eu tive essa maravilhosa oportunidade. Eu trabalhei e percebi que a maioria dos nossos pacientes eram pacientes que acabavam tendo... agravavam a doença da hipertensão e a diabetes, que são doenças que podem ser tratadas e manter uma vida de qualidade, se tratadas adequadamente, e por falta dessa oportunidade de receber a informação, de trabalhar estar em contato com a prevenção, eu encontrei muitos jovens, muitas pessoas com suas vidas sociais totalmente limitadas pelo agravamento dessas doenças que podem ser tratadas. E e como é que você fazia, né? Você dava encaminhamento? O que você orientava? Não, a nossa função de enfermagem é uma função limitada, certo, né? Então, respeitando a isso, que é extremamente importante, o que nós fazemos? Junto com escolas de enfermagem, com trabalho voluntariado, certo, mas totalmente compromissado com a sociedade, nós montamos tendas em locais estratégicos de nossa cidade e ficamos ali esperando a disposição do nosso povo, do Guarujá e Vicente de Carvalho, aferindo pressão, fazendo teste de glicemia, com banners que nós mesmos montamos, com informações quanto à gravidade, como se faz com a prevenção, quais são os sintomas, e tivemos sempre um grande movimento de pessoas que, além de ficarem surpreendidas com essa iniciativa, partindo da enfermagem, a gratidão de serem identificados os problemas, da gente poder dar continuidade a um tratamento, indo junto à administração, à Secretaria da Saúde e cobrando, né, consultas. Eu devo até aqui afirmar que, graças a Deus, fomos sempre atendidos dentro do possível, né, porque a problemática da saúde a gente sabe que é grande, a demanda é grande, mas nós cobramos, buscamos algumas situações imediatas que não podiam esperar, que eram pessoas que tinham que fazer exames médicos e precisavam daquele resultado de exame para que tivessem o seu diagnóstico, para iniciar um tratamento. Então, nós fazemos isso com muita coragem, com muita determinação, com muito comprometimento, com muito amor à população.
Bom, nós vamos falar também, falamos com todos os candidatos, sobre a Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, que fala sobre eleições, artigo 3º, inciso 1º da Resolução 23.404 do Tribunal Superior Eleitoral, de 27 de fevereiro de 2014. Estabelece as normas para as eleições e entre essas normas está o seguinte, está que os candidatos, né, podem participar de programas jornalísticos, de televisão e de rádio, desde que observado pelas emissoras de rádio e televisão o dever de conferir tratamento isonômico, e o telefone e o nosso e-mail já está aí na sua tela há uns 30 segundos. Se você é candidato, pode entrar em contato conosco, agendar para que nós possamos também fazer a sua entrevista, tá ok? Nós estamos aqui à disposição, não tem nada de proteção para nenhum candidato. Agora, candidata Catuxa, você é funcionária, falar a senhora, falar você, porque você, nós temos a idade, você é mais nova que eu. Você é funcionária pública e o que muda como funcionária pública, a sua situação como funcionária pública, da situação de candidata a deputada? O que eu acredito que seja importante e que é buscar a valorização do funcionalismo público, né? Através da minha candidatura, até como exemplo da grande importância que tem do funcionalismo público atuante, né? Aquele que se envolve, aquele que realmente presta o seu serviço com dignidade, e é isso que eu me comprometo sempre a fazer e quero, como deputada, continuar fazendo, que é buscar a valorização do funcionalismo público, que é extremamente importante. E como é que está sendo, Catuxa? Eu perguntei para todos os candidatos que vieram aqui, como é que está sendo a recepção do eleitorado à sua candidatura? Porque a classe política, a gente vai falar novamente, não está muito bem perante a opinião pública. Como é que está a sua campanha? Como é que você está enfrentando aí, pessoalmente, pedindo voto para as pessoas? Bom, Wellington, eu sou o novo, né? Eu sou o novo, uma mulher do povo, humilde, né? Uma mulher que realmente veio para somar e para buscar soluções positivas. É isso que eu quero, né? Eu me coloco aqui, eu me coloco à disposição do povo de Guarujá e Vicente de Carvalho. Eu me coloco à disposição para que o povo me conheça, porque é a cidade que eu amo, né? É a cidade que eu quero realmente fazer a diferença. Então, a receptividade, ela é calorosa, é positiva, por isso as pessoas se espelham no seu candidato, né? As pessoas querem olhar para aquele candidato e alcançando a vitória, né? Uma eventual vitória. Uma eventual vitória, querem olhar e se enxergar, né? Querem olhar e poder ao menos ter esperança de que é possível que haja uma mudança, né? Que haja um comprometimento. A gente tem muitos candidatos aqui na nossa cidade, mas que já fazem parte que ocupam, né, cadeiras, cargos importantes na nossa cidade e que pouco fizeram. Talvez por isso é que a população dê essa resposta aos candidatos. É preciso que haja um comprometimento, é preciso que haja respeito. Não se julga o ser humano por aquilo que ele veste ou pelo diploma que ele tem. O ser humano, você tem que julgar e se julgar, porque nós não temos que julgar ninguém, mas você deve valorizar o caráter humano. O caráter é que faz a grande diferença na política e em tudo em nossas vidas. Você teve muito problema para conseguir ser candidata? Como é que foi? A família apoiou, amigos? Como é que aconteceu? Eu tive, graças a Deus, o convite do PSDC para me dar, né, para sair candidata. Eu, de início, senti, né, porque a insegurança em talvez ter essa ousadia, mas graças a Deus tive esse apoio. Sou grata ao meu partido por trazer e acreditar numa mulher do povo, numa profissional de nível médio, numa mulher negra, por que não? A gente sabe que existe muito preconceito, e principalmente numa mulher, né? Eu tive o apoio da minha família e tenho, aliás, uma família que eu amo. Eu sou a última de 7 mulheres, tenho 2 irmãos. Graças a Deus, a minha família, para mim, é uma referência e um exemplo de vida, né? Eu sou filha de uma mulher negra lavadeira, né?
e de um pedreiro que sofria do vício do alcoolismo, né, da doença do alcoolismo, que isso a gente sabe que quem passa por isso sabe o quanto é prejudicial a uma família e principalmente porque o alcoolismo não é considerado uma doença, né? Então tive o apoio, sempre tem alguns problemas, né? A gente sempre tem alguns problemas, se você sai ou não sai, se pode ou não pode, mas eu fui firme, eu sou determinada naquilo que eu quero realmente isso, quero ser deputada e representar o povo humilde da minha cidade. Eu fui firme e estou firme nisso, e principalmente porque eu creio naquilo que Deus coloca na minha vida. Eu sou uma mulher cristã e creio que nada é por acaso. Catuxa, você, entre as suas metas, numa eventual vitória, né, como deputada, o que você pretende fazer pelo Guarujá, pela região? Em primeiro lugar, eu tenho que priorizar a saúde, é a minha área, né? Isso também foi um dos grandes incentivos para que eu me lançasse, né, a candidata a deputada estadual. A saúde precisa realmente de uma preocupação maior, de uma dedicação maior, de um comprometimento maior e buscar verbas junto ao Estado, né, buscar soluções, né, para a saúde no geral da nossa região, principalmente a do Guarujá, né, a minha preocupação maior. A minha meta na saúde é isso, é trazer projetos, é somar com a administração pública, e essa é uma das minhas primeiras metas. Depois tem, claro, a minha classe de enfermagem, né, que eu amo, os profissionais de enfermagem, aqueles que estão na ativa, aqueles que já são aposentados, que eu quero parabenizar pelo trabalho prestado, os alunos de enfermagem que são profissionais que estão vindo aí para servir a população. Então, brigar até, né, por que não dizer, é uma luta, né, a valorização da enfermagem. A enfermagem precisa de valorização. Muitas vezes as informações distorcidas criam uma violência desnecessária, né? Nós precisamos entender que a enfermagem é um serviço de doação, de amor, de comprometimento, e é isso que eu quero buscar, a valorização da enfermagem em todos os setores, sejam eles públicos ou privados. Agora, você faz esse trabalho aí das tendas, mas você tem o apoio, e o Corém tem conhecimento desse trabalho que você faz? Tem Corém no Guarujá, não? Não, tem Corém em Santos, e até foi bom você tocar nesse assunto, abordar esse assunto, porque uma das nossas metas é tornar possível o que seja criada uma delegacia do Corém na nossa cidade. E comporta isso? Sim, Guarujá? Claro, no Guarujá, e não vai ser só uma para o Guarujá, vai ser regional, né? Assistência à enfermagem, né? A supervisão em cima do trabalho prestado e principalmente do espaço físico oferecido, das condições de trabalho. E para a educação, o que a senhora pretende aí? Wellington, eu acredito na educação como uma das providências assim imediatas e de grande solução para o crescimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Eu sou totalmente a favor da escola em período integral, para que a gente possa inibir a tantas violências, isso no sentido de crianças e adolescentes envolvidos com drogas, com prostituição, que se empenhem, que hajam políticas, né, que nós possamos estar junto a projetos de uma preocupação com isso. A criança precisa praticar o esporte, a criança precisa de uma boa educação, a criança precisa de uma escola digna. Agora, Catuxa, como é profissional de saúde, como é que você se sente quando você vê uma pessoa que você viu lá doente, e de repente depois você encontra na rua, você de alguma forma, indiretamente, lógico que é uma equipe, tem um médico, tem a enfermeira, tem auxiliar, tem a atendente, tem a recepcionista, mas como é que você se sente como profissional ao ver uma pessoa que você, de alguma forma, ajudou um pouquinho? É maravilhoso, é gratificante demais, esse é o nosso compromisso e esse é o retorno
que nós queremos ter sempre. Essa bênção de Deus de você poder estar participando ativamente da boa saúde, da recuperação, da vida de forma positiva do ser humano. Eu tenho isso como algo muito especial, porque sempre trabalhei com criança, trabalhei em UTI infantil e pude ver muitas crianças recuperadas e graças a Deus aí já são adultos, porque eu já não sou tão novinha. Bom, candidata Catuxa, a senhora tem aí, você, né? Tem 30 segundos para falar com o seu público. Bom, muitos não me conhecem, mas eu creio que grande parte pode até estar perguntando se eu sou aquela moça que estava no ônibus, que ando de ônibus. Sou sim. Sou a Catuxa da enfermagem, a Caterine, que trabalha no PAN da rodoviária, que tem um grande prazer de poder estar ali prestando os meus conhecimentos a vocês. Tento sempre ser o melhor, se não fui, pode ter certeza que serei. Como deputada estadual, quero estar na frente de muitos projetos para trazer soluções à nossa cidade, cobrar, fiscalizar e, principalmente, impor que verdadeiramente seja prestado um serviço digno, uma prestação de serviço digno à população de Guarujá e Vicente Carvalho. Caterine dos Santos Freitas, candidata a deputada estadual, Catuxa da enfermagem PSDC, técnica em enfermagem, funcionária pública concursada e idealizadora do projeto Espaço Enfermagem, que esteve conosco. Agradecendo a Deus, então, sempre em primeiro lugar, nós vamos colocar no ponto final mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa. Vem estudar com quem gostar de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando o conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. A Clínica Veterinária e Pet Shop Preço Baixo oferece os melhores serviços e produtos para o seu cão e gato. Rações tradicionais e especiais para dietas renais, cardíacas e diabéticas. Acessórios em geral, banho e tosa, ufurô, chipagem, vitrine de filhotes. Clínica Veterinária 24 horas na Enseada. Cirurgias, exames clínicos, além de farmácia veterinária e vacinas para o seu cão e gato. A Clínica e Pet Shop Preço Baixo possui ISO Quality Top 5.